que chega pra cá, irmão, que a gente vai louvar é o Calypso que chegou para adorar. Joelma avisa aos seus fãs no dia 8 de junho em Recife que vai deixar a música secular e vai se dedicar à música gospel. O público que recebeu essa notícia, eles não gostaram dessa reação e não gostaram nem dessa notícia que deu, porque tem gente que gosta das músicas dela. Mas a massa gospel, como ela recebeu essa notícia, teve muita repercussão nas mídias sociais a respeito desse assunto. Teve gente, inclusive, que disse que se ela entrasse pela porta da frente, eles iam sair pela porta de trás. Bem, mas eu queria dizer pra você, Joelma, que você seja bem-vinda e que Deus possa te guiar nesse caminho de verdade e amor a Ele. Pensando sobre esse assunto, eu resolvi fazer uma lista de artistas que também mudaram de público e eu vou falar especificamente dos cantores. Mara Maravilha, apesar de ter caído em algumas polêmicas, a Mara Maravilha tem perseverado no seu caminho, o que é muito bom. Baby Consuelo, não, Baby do Brasil, é a mesma coisa. Baby. Você não lembra? Aquela que se converteu no meio de uma viagem cósmica. Belo. Carla Pérez. A Carla Pérez teve a ideia brilhante de sair do palco El Chan e ir fazer a sua dancinha santa para crianças no show gospel. Perla. A Perla se converteu recentemente e saiu dos palcos do pancadão do funk e foi para os palcos gospel e nos presenteou com uma belíssima canção, um belíssimo hino que diz assim: treme, 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 treme. Cicinho Lima, daqui da Paraíba. Ele era forrozeiro, ganhava muito dinheiro, se converteu, fez música gospel, não ganhou dinheiro e voltou a ser forrozeiro. Alice Maciel é aquela que toca sanfona, essa é porreta, viu? Simone, super fantástico, o balão mágico. Rafael do Polegar. Alberto River, ex-Mastruz com Leite. Daniel Dial, ex-Calcinha Preta. Eu vou focar em dois casos que são mais recentes. O primeiro caso é o do Rodolfo Abrantes. O cara se converteu e em 2001 ele avisou para a banda dele e para a imprensa: ó, não quero mais participar do Raimundos. E diga-se de passagem, o Raimundos estava estourando, entendeu? Tava bombando tudo, mas ele largou tudo porque quis seguir o evangelho. Outro exemplo que nós podemos tomar é o de Thales Roberto, que apesar de ter nascido e sido criado num lar cristão desde pequeno, ele teve toda a sua juventude corrompida aí. E então ele tocou em palcos incríveis da música brasileira, como Jota Quest e o que você imaginar. Mas teve um dia que ele voltou para Jesus e largou tudo isso. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? Famosos que saem da vida secular, do palco secular para o palco gospel. Eu acredito que toda conversão deve ser uma alegria para o corpo de Cristo. E que, mesmo que seja de um desconhecido ou de alguém que tenha grande evidência no mundo secular, quando uma pessoa pública se converte, ela deve ter todo o cuidado com aquilo que ela vai dizer publicamente. Porque antes dela se converter, ela falava dos seus conceitos, da sua ideologia. Agora ela vai falar das ideologias e do conceito do reino de Deus. Quando nós falamos de cantores, a coisa fica ainda mais tensa, porque as pessoas, o povo, eles têm costume de entender como verdade espiritual tudo aquilo que é cantado, muito mais do que aquilo que se prega ou se lê. Ou seja, o pastor prega, e no final das contas, no final dos ovos, a única coisa que vai encarnar mesmo nas pessoas que estão ouvindo não é o que o pastor falou, não é o que o pastor pregou, entendeu? Não é o que se leu na palavra, e sim o que aquele cantor gospel cantou. Talvez seja por isso que a igreja esteja cada vez mais perdida, buscando não o reino de Deus, mas coisas tão fúteis, como por exemplo, uma restituição. Eu quero viver uma virada em minha vida, um pote de mel. Eu gosto muito. Que por sinal é muito bom, entendeu? Agora, quando você é uma celebridade gospel, uma pessoa pública, a coisa fica pesada, meu amigo. Fica pesada, porque tudo que ele vai falar tem um peso maior sobre as pessoas. Isso tem uma repercussão na vida delas, na atitude delas, na maneira como elas vão pensar, na maneira como elas vão agir, o que elas vão seguir daí pra frente. Qualquer doutrina errada que ele possa passar para as pessoas no meio dos seus shows, das suas apresentações, dos seus cultos, as pessoas vão tomar como uma verdade.
E isso é que é o peso para a vida dele e para a vida das pessoas. Pode trazer e gerar nas pessoas uma ignorância teológica, cristocêntrica, antropocêntrica. E é exatamente esse o cuidado que a Joelma tem que ter antes de pular de um palco secular para um palco gospel. É necessário que antes ela passe por um discipulado sério, um discipulado longo e exaustivo. E a pergunta é, será que as pessoas que estão promovendo Joelma estão preocupadas com isso? Será que vale a pena deixar de ganhar dinheiro para se preocupar com o preparo espiritual de uma pessoa, de um ser humano? Temos alguém influente na Bíblia, alguém conhecido na Bíblia que se converteu? Temos Paulo, e eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Olha só, Paulo, ele se converteu, ele matava os judeus, mas matavam pessoas cristãs, porque ele acreditava que aquelas pessoas faziam mal ao próprio Deus que ele seguia, ao próprio Deus que ele acreditava, entendeu? Ele tinha um zelo especial pelas coisas de Deus. Ele era alguém que vivia no sinédrio, ele era alguém que tinha conhecimento, não era qualquer pessoa que estava falando ali, não era qualquer pessoa que estava perseguindo os cristãos. Então, no momento que ele vai para Damasco, no meio do caminho, ele se encontra com o Salvador, ele se encontra com Jesus. Tá? E Jesus olha para ele e diz assim, você tá infringindo a mim, Paulo, você tá perseguindo a mim e não perseguindo a eles. A partir disso, Paulo, ele monta uma banda e sai por aí pregando em todos... Não. Paulo não monta, né? Na verdade, então ele não monta uma banda. Paulo, depois que se converteu, ele não montou uma bandinha, ele não foi um menininho pop, entendeu? Ele gastou 3 anos da vida dele aprendendo, ele foi para a Arábia e ele aprendeu, ele olhou para dentro de si, ele possivelmente sofreu com as coisas que ele tinha feito, ele possivelmente sofreu com a culpa das coisas que ele tinha cometido antes. Ele simplesmente não saiu por aí fazendo festa ou sendo famoso do dia para a noite, entendeu? Ele teve um discipulado. É exatamente essa atitude de Paulo que nos ensina hoje. Antes de cairmos nas plataformas gospel, nas igrejas por aí, antes de nós fazermos sucesso no mundo gospel, nós vamos ter que passar por um discipulado, nós vamos ter que olhar para dentro de nós vamos ter que aprender a conviver com nós mesmos e conviver com Cristo, porque as pessoas, elas são importantes e nós temos que passar Cristo para elas, porque elas são importantes. Mas nós temos que passar Cristo para elas. Mas só podemos passar Cristo se nós tivermos Cristo. E se a gente não tiver Cristo, cara, a gente não vai passar nada. É peso. Agora com vocês um quadro do Peso da Verdade chamado Só Que Não. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Só que não. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Galera, esse texto se encontra em Hebreus 11, versículo 13, é a galeria da fé. Mostra a história de homens, mulheres, inclusive profetas de Deus, que viveram satisfeitos e felizes demais em morrer sem ter alcançado, sem ter conhecido, sem ter chegado até a promessa de Deus. E eles morreram sem ter alcançado a promessa e felizes, porque eles sabiam que a promessa de Deus, as promessas do Senhor não são para essa terra, não tem nada a ver com essa terra. Eles sabiam que a grande promessa que eles iam receber era a promessa que vinha do alto, era o próprio Deus, essa era a promessa. Agora você fica entre o ditado popular que diz que quem tem promessa de Deus não morre, e a Bíblia que diz que os homens de Deus, os grandes homens de Deus e profetas de Deus morreram sem alcançar a sua promessa e satisfeitos com isso. O que você escolhe?